Opa, beleza? Aqui é o Thiago e esse vídeo aqui é uma correção, tá? Uma correção não, né? Uma adição ao exemplo do onSaveStandState, tá? De otimização, que eu acabei utilizando o bitmap sem serializá-lo na mão, né? Mas na verdade, no caso, o bitmap é uma particularidade, né? Então vamos direto ao projeto aqui, tá? Exatamente o mesmo do exemplo, tá? O que acontece? Ele vai executar perfeitamente, tá? Aqui é a classe que a gente implementa o serializable, tá? Só tem um probleminha, vamos executar aqui. Tá baixando as imagens. Baixou as imagens, perfeito. Se a gente mudar a orientação de vertical para horizontal, ele vai utilizar um Save Stand State, perfeito. A gente não vai baixar as imagens de novo. Mas se eu apertar Home, ele vai gerar uma exceção. Tá? Tá lá. Por que ele gerou exceção? Porque o bitmap ele tem que ser serializado na mão. Tá? A gente tem que implementar dois métodos do serializable, que é o Write e o Read Object, perfeito? Com uma particularidade do Java, não vou entrar muito em detalhe. Na verdade, esse vídeo é só um vídeo correção, adição no caso, né? Porque o bitmap é uma particularidade do bitmap, tá? O que a gente vai ter que fazer? Não vai poder mais utilizar o bitmap, uma array list de bitmap. A gente vai criar uma outra classe, porque a gente vai ter que serializar cada bitmap, perfeito? Vamos lá então criar uma outra classe. Que vai ter que implementar também o serializable. Vamos importar aqui, né? E vamos ter um public, claro. Uma variável do tipo bitmap. Vamos chamar de bitmap também, tá? Importar aqui. Vamos ter um construtor que a gente vai utilizá-lo. Bitmap, que vai ter como parâmetro de entrada um bitmap também. Bitmap. Beleza. E agora, tá? Como eu falei, a serialização aqui do caso do bitmap é uma particularidade do Java, não do Android, tá? E eu vou pegar então, copiar esses dois códigos aqui e vou explicar ele ali, tá? Para evitar a fadiga de ter que vir digitando linha por linha, perfeito? Vamos só importar as classes aqui. Exceção também, né? Perfeito. O write object é pra gente pegar, tá? Porque o que o serializable faz? Ele faz o nosso objeto virar bytes, tá? Só que no caso do bitmap a gente vai ter que fazer isso na mão. Ele vai pegar o nosso bitmap, tá? Nosso bitmap mesmo, sem ser byte, e vai fazer isso se transformar em bytes, utilizando um byte array output string, perfeito? E a gente vai comprimir o bitmap utilizando o método compress dele. O primeiro parâmetro é o formato, tá? Que é da classe que é da entidade que vende bitmap, perfeito? Então a gente escolhe PNG ou JPEG aqui, perfeito? O segundo parâmetro é a qualidade que você quer gravar, de 0 a 100, 0 é qualidade nenhuma, 100 é a qualidade máxima. Só que a gente está 0 aqui porque com o PNG esse parâmetro não tem influência, tá? Quando a gente está utilizando o formato PNG. Então você pode botar o valor que quiser aqui que não vai funcionar. E esse byte string, na verdade, é onde a gente vai comprimir o nosso bitmap, tá? Vamos guardar o nosso ele no byte string, tá? Que na verdade é o byte string do tipo byte array output string, tá? Pra gente poder escrever ele no nosso output, que é a serialização propriamente dita, perfeito? Só que a gente precisa pegar esse byte string no formato de um array de bytes. A gente dá um 2-byte array, perfeito? E aí a gente escreve no nosso out, tá? No nosso output string, que é a serialização propriamente dita. E agora a gente faz a reversão, né? O read object, ele vai pegar esses bytes que a gente escreveu aqui, tá? No nosso output string, vai pegar no nosso input string, tá? A nossa entrada, e vai decodificar esses bytes utilizando o bitmap factory, tá? Pra gente reconstruir esses bytes, fazer esses bytes virarem o bitmap novamente, perfeito? A gente não precisa de chamar, tá? O write object e o read object já são chamados automaticamente quando a gente implementa eles, ok? Então, por isso que estava dando um problema. O bitmap ele não é serializável daquela forma, a gente tem que serializar ele na mão, tá? E agora a gente está utilizando uma outra classe, tá? IMG, para a gente poder serializar cada bitmap, porque nessa daqui a gente estava com a rede
uma array list de bitmaps, perfeito? Então a gente vai ter que trocar aqui, não vai poder ser uma array list de bitmap, vai ter que ser uma array list de imagens, tá? IMG. Perfeito. E agora eu vim trocando aqui na main, tá? Aqui tá certo. A gente troca aqui, ó. Lembrando que a gente deixou o público que é new, né? Nosso construtor lá. Porque aqui na verdade ele está retornando um bitmap decodificado. E aqui a gente não está pegando o bitmap direto, né? O bitmap agora a gente pega assim, ó. Lembrando que o nosso atributo lá é público, então a gente pode fazer isso. Perfeito? Vamos executar. Baixando a imagem. Baixou, perfeito. Vamos só rodar aqui, né? Mudar a orientação. Perfeito. Vamos ver. Perfeito. E agora vamos sair, tá? Vamos ver aqui como é que vai ficar. Senão vai gerar o problema. Vamos esperar aí. Não gerou. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar a orientação e vamos entrar lá nas nossas aplicações aqui do emulador e acessar para ver se vai acessar um Save Stand State, tá? É o último aqui. Você vê que vai pegar a imagem na hora, não vai precisar de ficar baixando. Tá lá, utilizou. E não gerou a sessão. Tá? O problema era a serialização, perfeito? Se você for serializar um outro objeto, tá? Por exemplo, vamos vir aqui. Um outro objeto que não seja um bitmap, um objeto seu, um objeto carro que tem lá porta, litros de gasolina, pneu e tudo mais, você implementa o serializable nele, tá? E outra coisa, se você vir aqui, você vai ver que o Java está pedindo para a gente colocar um atributo static file serial versus UID. Para que ele serve? Vamos colocá-lo aqui, já que o Java está pedindo. Aqui está né? Um long, né? Vamos colocar um número, tem que ser um número único. Para que ele é utilizado? Na verdade, no nosso caso, aqui nesse exemplo, ele não é útil utilizar ele, tá? Ia ser um campo a mais só. Porque na verdade você pode estar trabalhando com um sistema aí em que você trabalha com serialização. E você trabalha com atualização também, tá? E essa atualização pode trabalhar com objetos antigos. Então, por exemplo, o seu usuário que utiliza a sua aplicação, ele atualizou sua aplicação, mas tem objetos antigos a recuperar ainda, tá? Que ele vai querer utilizar. E esse serial version ID, ele já é gerado automaticamente, tá? Ele não é aleatório, ele é um cálculo feito com base nos atributos da sua classe, tá? Ele é um atributo de classe, por isso que é static. Então ele é utilizado quando a gente for deserializar o nosso objeto, tá? Para transformar em objeto de novo, tirar aqueles arrays, pegar os arrays, fazer array de bytes e fazer ele virar um objeto. Ele é utilizado para verificar se esse objeto tem o mesmo serial version ID da classe, para a gente estar utilizando a classe correta, tá? E se você mudar a classe, se você não utilizar assim explicitamente, tá? Imaginar que não está utilizando explicitamente, tem um cálculo, né? Como eu falei que o Java faz. E se você adicionou algum atributo a mais, ele vai fazer o cálculo com base utilizando esse novo atributo também. E esse valor vai mudar, tá? Não vai ser mais o mesmo. E aí quando ele pegar esse objeto antigo para serializar, para fazer ele virar um objeto novamente, sair de array de bytes, ele vai dar erro, porque não vai bater, tá? O serial version ID que foi utilizado da versão antiga que tinha um atributo de classe a menos, tá? Não tinha um novo atributo de classe. O novo atributo de classe não, é o novo atributo da classe. Aí não vai bater os valores e ele não vai dar uma exceção, tá? Então ele não vai serializar, perfeito? Então por isso que o Java ele recomenda que você implemente, tá? Você coloque esse valor na sua classe, porque aí você vai poder botar os atributos que você quiser, que vai continuar batendo os objetos, perfeito? Então vamos colocar, já colocamos aqui, né, um valor qualquer, pode ser um valor, eu estou utilizando um valor aleatório, né? O Java não utiliza valor aleatório, mas aí você vê qual que é o melhor para a sua necessidade no caso. E vamos rodar aqui, tá? Novamente. Só para ter certeza que isso não vai... vamos salvar. Para mostrar que não vai dar problema nenhum, né? Ele vai ter que baixar as imagens novamente. Baixando, baixou. Perfeito, tá lá, funcionou. Vamos para home, tá? E vamos acessar novamente. Vê que vai pegar as imagens muito mais rápido e não vai precisar de baixá-las novamente. Tá lá. Então essa daí era a correção, tá? Essa adição, no caso, que é uma particularidade do bitmap, tá? Fica ligado quando você for criar o seu próprio objeto, no caso, como eu falei, de carros, você colocar um implemento serializable, ok? Então
Então é isso aí, valeu, obrigado e tchau.